Psicologia e políticas públicas. Políticas públicas e modo de viver. A produção de sentidos sobre a vulnerabilidade. Sandra Torossian, Nelson Estamado Ribeiro, professora Silvana Batista Moreira Lopes, Faculdade Anhanguera de Cascavel. Um dos principais eixos de escrita deste capítulo aborda sobre a problematização dos sentidos produzidos em relação à vulnerabilidade e o risco, tendo como referências os campos de análise, algumas ações de assistência a programas sociais e o desemprego. Vulnerabilidade social. Não se define pelo índice de pobreza, mas se faz necessário olhar para a inclusão ou não da população em relação aos serviços e políticas públicas. A noção de vulnerabilidade apresenta-se carregada, múltipla de significados e produzindo vários sentidos, os quais podem contribuir tanto para uma homogeneização e manutenção da população num lugar de risco, quanto para construir estratégias e empoderamento dos sujeitos na construção de potência de vida. Desconstruir sentidos cristalizados que apontam para as condições de carência como condições de impossibilidade de vida se faz necessário para que essa última alternativa seja possível. Construir estratégias de empoderamento dos sujeitos na construção de potência de vida, sendo necessário problematizar a construção dos diferentes olhares em relação às situações de vulnerabilidade. Nesse sentido, esse texto aborda a questão do desemprego como uma realidade produtora de condições de vulnerabilidade, não somente pela sua situação de exclusão econômica, mas pela despotencialização subjetiva, com a consequente criação de sujeitos culpabilizados pela própria sorte. Diversas abordagens e conhecimentos produzidos acerca da construção dos sentidos, significados das realidades sociais. Os conceitos e classificações sobre a vida humana são estratégias de afirmação política da emergência de determinados saberes como campos disciplinares e profissionais em determinados tempos históricos. Nessa direção, as autoras tratarão o conceito de vulnerabilidade e risco como um construto não somente da racionalidade científica, mas engendrado por linhas de força e no exercício de relações de poder. Mais do que descobrir uma realidade humana, esses conceitos produzem sujeitos. A vulnerabilidade social é muitas vezes associada diretamente à condição de pobreza e miserabilidade, e assim demonstrada através de índices socioeconômicos. A pobreza é, sem dúvida, um dos grandes pilares nos quais se assentam diversas situações de vulnerabilidade social da sociedade capitalista, uma vez que produz a exclusão da população em relação a políticas e serviços públicos. A complexidade do construto de vulnerabilidade social, destacada por Castro e Abramovay, em 2002, ao apontar que frequentemente as análises de vulnerabilidade realizadas desconsideram os fatores contextuais e o estudo de processos e relações sociais. Essas autoras apontam para a necessidade de não desprezar o aspecto socioeconômico, mas compreendê-lo, associados aos processos de exclusão em relação ao acesso a serviços e políticas de cidadania. Assim, a vulnerabilidade social pode ser compreendida ao serem analisadas as relações entre a disponibilidade de recursos materiais ou simbólicos e o acesso dos atores às oportunidades sociais, econômicas e culturais, que provém do Estado, do mercado e da sociedade.
Traverso, Iepes e Pinheiro, também em 2002, apontam que o termo vulnerabilidade vem sendo usado nas reflexões sobre a pobreza na América Latina, questionando os efeitos das políticas públicas. Defendem a concepção de um olhar dinâmico e mutante sobre o conceito, considerando-o não apenas a partir das condições materiais, mas antes analisando as características, recursos, habilidades e estratégias individuais e grupais da população, para lidar com o sistema de oportunidades oferecido pela sociedade. A vulnerabilidade pode ser compreendida sempre num movimento de vai e vem entre ideias geralmente consideradas como opostas, fatores contextuais e processos sociais, condições materiais e recursos individuais, grupais, dados, objetivos e subjetivos. Nesse sentido, Adorno, 2001, página 11, relaciona a vulnerabilidade com a exclusão econômica e social. Considera que um indivíduo ou um grupo torna-se vulnerável quando ocorre uma situação que o leva a quebrar seus vínculos sociais com o trabalho, a família e o seu círculo de relações. Ao mesmo tempo, sublinha a transformação existente na passagem do termo carência para o de vulnerabilidade, de uma visão que enfatiza o paternalismo, a carência, nas relações sociais passa-se a olhar o sujeito como portador de direitos. O direcionamento do olhar para os direitos, em detrimento das carências, apresenta a possibilidade de analisar as potencialidades dos sujeitos, grupos e comunidades, e não somente de analisar a vulnerabilidade a partir de indicadores que apresentem a falta de. É analisado por Carneiro e Costa, 2003, a partir de uma abordagem dinâmica. Mais do que centrar-se em situações específicas, deve-se olhar para a exclusão ao acesso das políticas e serviços públicos a partir de uma análise de processos sociais e transições. Desta forma, além da análise de casos e indicadores estáticos, torna-se necessário analisar os processos de exclusão e inclusão em relação aos serviços e políticas sociais. Visto até aqui, destaca um olhar que prioriza a análise do acesso da população em serviços e políticas públicas e de cidadania, olhando não somente para a escassez de recursos, mas principalmente para a potencialidade da população em lidar com os recursos existentes. O processo de inclusão em políticas e serviços públicos ganha um novo cenário a partir da recente implantação da Política Nacional de Assistência Social, o PNAS. Apesar de a exclusão social ter um histórico de 500 anos, as políticas de assistência social foram geralmente associadas ao assistencialismo. Um exemplo disso eram, ou são ainda, as ações oriundas do gabinete da primeira-dama. O movimento de inclusão da assistência social como uma política de Estado é recente, apesar de já termos leis e diretrizes organizando essa política, propomos olhar também para o movimento de vida ali produzidos. O reordenamento da política de assistência social, classificação de programas e serviços. O SUAS propõe um reordenamento da política de assistência social com o objetivo de promover maior efetividade às suas ações, aumentando a sua cobertura. Os programas e serviços de ASN dividem-se em 2 níveis: proteção social básica e proteção social especial. A proteção social especial do Sistema Único de Assistência Social é destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social,
por ocorrência de abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras situações de violação dos direitos. Como aborda o texto, a proteção social especial há 2 níveis de complexidade, média e alta. Proteção social básica inclui ações de caráter preventivo, sendo seu objetivo o fortalecimento de laços familiares e comunitários. Exemplo, CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, o PAIF, Programa de Atenção Integral à Família, o Agente Jovem em Ações para Crianças de 0 a 6 anos. Proteção Social Especial, 2 níveis de complexidade. A proteção social especial de média complexidade e a proteção social especial de alta complexidade. A proteção social especial de média complexidade é um serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento para a superação dessas situações por meio de programação de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais. O serviço deve ser ofertado obrigatoriamente no Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS. Programa Sentinela, PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e os serviços de proteção social especial de alta complexidade garantem a proteção integral, moradia, alimentação e higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram em situação de violação dos direitos, quais sejam: a. Serviço de acolhimento institucional nas seguintes modalidades: abrigo institucional, casa-lar, casa de passagem, residência inclusiva. B. Serviço de acolhimento em repúblicas. C. Serviço de acolhimento em família acolhedora. D. Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergência. Sendo assim, além do reordenamento das políticas de assistência social, é necessário um olhar para a produção dos modos de viver emergentes dessa nova organização.